Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Massa, que vai ao ar todas as terças e quintas, às 20 horas no YouTube. Neste programa, eu te ensino a fazer vários tipos de biscoitos e também te ensino a decorá-los e a ganhar dinheiro com eles. Eu sou Simone Frasson e esse é o episódio 25, onde eu vou te ensinar a fazer biscoitos de laranja. Fica uma delícia! Quer aprender? Então vem comigo! Essa receita de biscoito de laranja que eu vou te ensinar agora fica uma delícia. Então eu vou começar e é bem simples de fazer. E os ingredientes também são bem simples. Então vamos começar. Primeiro você vai colocar numa tigela grande, pode ser a tigela da batedeira que eu costumo usar, e vai acrescentar aqui dentro 200 gramas de farinha de trigo. Em seguida, vai acrescentar 100 gramas de açúcar refinado. E agora vai acrescentar raspas de uma laranja. Então, eu usei a laranja pera. Então, você pega a laranja pera, lava bem e seca bem. Depois é só vir com o ralador aqui no prato, né? E ralar aqui, tirando aqui as raspas da laranja. Então, eu usei uma laranja grande. Mistura aqui. E então, é só misturar, tá? Raspas da laranja com açúcar e o trigo. Mistura um pouco com a colher. Em seguida, você vai acrescentar um ovo e 100 gramas de manteiga. Se você usar manteiga com sal, como eu vou usar agora, não precisa colocar uma pitadinha de sal, tá? Então, essa manteiga que eu vou colocar aqui já é com sal. Se você usar manteiga sem sal, é só colocar uma pitadinha de sal aqui dentro para realçar o sabor. Então, eu vou colocando aqui, de preferência picando a manteiga para ficar mais fácil de misturar. Então, é só acrescentar aqui as 100 gramas da manteiga. E eu prefiro colocar assim picadinho, que daí fica fácil de misturar aqui, de mexer na massa. Agora misture um pouco com a colher. Se a laranja for pequena, você coloca raspas de 2 laranjas, para dar um sabor bem gostoso de laranja no biscoito. E assim já tá cheirando bem, tá com um cheirinho bem gostoso de laranja aqui na massa. Olha, ficou assim. Agora eu vou colocar a mão na massa, eu vou amassar aqui para formar a massa do biscoito, para dar o ponto que da massa para fazer o biscoito. Então agora com a mão é só ir juntando aqui a massa e apertando, vai juntando e apertando bem, ó, tá grudando bastante na mão, né? Então você vai juntando aqui a massa e apertando, até a massa formar uma bola.
não ficar mais grudando nas mãos e não sobrar mais nada aqui na tigela, nada grudado na tigela também. Então vai amassando aqui até formar essa bola aqui da massa, que eu vou mostrar daqui a pouco como que fica, que é bem rapidinho para ficar pronto. Então é só juntar aqui e amassar. Tá bem cheirosa essa massa, cheirinho de laranja. E você vai fazer, você vai amar, porque fica bem saborosa. Ó, já tá ficando bem, ó. Já tá formando aqui, tá? Mas ainda tá com farelo ainda de trigo, né? Então tem que misturar bem. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Olha. Ó, já não tem mais nada aqui na vasilha, nada grudado, tá tudo aqui. E agora eu vou misturar mais um pouco aqui com a mão. Ó, uma massa macia. Uma delícia. E super fácil de fazer, né? Se você achar que ela tá muito mole, você coloca mais um pouquinho de farinha de trigo. Mas assim, ó, essa textura aqui tá ótima. Ó. Ó. Olha a textura. Você junta assim. É bom mexer mais um pouquinho, não é para sovar a massa, porque é biscoito, tá? Não precisa disso, não deve fazer isso, não deve sovar. É só ir mesmo apertando para misturar bem os ingredientes. Daí, com o calor da sua mão, a manteiga derrete e daí você vai juntando todos os ingredientes aqui. E ela fica nessa textura. A massa já está pronta. O próximo passo é colocar a massa num saquinho plástico. Eu prefiro dividir a massa em dois. Até porque esse saquinho aqui meu tá pequeno. Se for maior, até dá para colocar em um só, mas mesmo assim eu prefiro colocar em dois. Que enquanto eu trabalho com uma massa, a outra fica na geladeira. Então, olha, eu divido a massa em dois e coloco uma em cada saquinho. Tá? Não dá para preparar o biscoito agora em seguida. Você precisa deixar um pouco na geladeira por mais ou menos 30 minutos. 30 minutos já tá bom, para depois você abrir a massa e cortar com o cortador. O que dá para você fazer, se você não for usar o cortador, não precisar abrir a massa, você pode então já preparar ela. Não precisa deixar na geladeira. O que você vai fazer? Se você for pegar assim, por exemplo, bolinha, colocar lá na assadeira, assim. Ou então você dá uma amassadinha com garfo, assim, ó, pra ficar mais bonitinho. E leva para assar. Se for assim, não precisa levar para a geladeira antes de assar. Mas se você for abrir a massa, cortar com o cortador
Então ela precisa estar mais firme. Então para ela ficar mais firme, você vai colocar na geladeira e deixar lá 30 minutos. E depois você abre a massa, que ela vai estar mais firminha, e vai cortar, tá? Então eu vou guardar aqui, vou colocar no saquinho para poder abrir a massa daqui a pouco e cortar com o cortador. Então eu vou lá, vou colocar na geladeira, deixar lá por 30 minutos e já volto. Voltei, eu tirei da geladeira, ó, ficou bem durinha, ó, tá? Então, eu peguei só a metade e a outra eu deixei lá na geladeira. Porque se eu pegasse a outra metade também e eu trouxesse as duas, na hora que eu fosse usar a outra já ia estar mole, né? Já ia ter esquentado a massa de novo e ia estar mole. Então eu deixei lá e agora eu vou mexer com essa daqui, enquanto a outra fica lá na geladeira. Então agora eu vou abrir e cortar. Eu tenho aqui esse tapetinho de silicone, para quem não tem, coloque um papel manteiga no lugar do tapetinho. Daí você vai colocar o papel manteiga, a massa por cima, tá? Agora eu já preparei aqui do lado a assadeira, tá? A assadeira com o fundo dela virada para cima e coloquei o papel manteiga para ficar uma superfície reta, né, lisa aqui, para quando colocar lá no forno, né, o calor do forno aquecer por igual o biscoito e assar por igual. Então eu deixei uma superfície reta. Então é só virar a sua assadeira, né, sua forma com o fundo para cima. E já deixo preparado aqui do lado, porque eu vou cortando o biscoito e já colocando aqui em cima do papel manteiga para levar para assar. Então, você, para facilitar, na hora de tirar o biscoito, você pode colocar um pouquinho de trigo, mas bem pouquinho aqui, ó. Coloca um pouquinho de farinha de trigo. Daí você pega a massa, já coloca aqui em cima, coloca o papel manteiga por cima e abre com o rolo, tá? Devagar. Até ficar numa espessura, de meio centímetro, que é uma espessura boa para biscoito, tá? Abre, vai tirando para ver, ó, tem uma massa lisinha. Vou colocar um pouquinho mais aqui para cima. E vai abrir até dar essa espessura aí de mais ou menos meio centímetro, tá? Pra ficar um biscoito bom, numa espessura boa. Muito fino, corre o risco de queimar e também de ficar muito duro. Então essa espessura de meio centímetro fica bem gostoso, fica bom, não fica duro, fica um biscoito gostoso. Só um pouquinho desse lado. Então eu abri, agora eu vou cortar. Então eu escolhi esse cortador aqui de coração. E agora eu vou cortar e colocar aqui em cima do papel manteiga já na assadeira. Então eu corto, olha, já sai aqui. Daí quando sai aqui é uma maravilha, porque já fica facinho de tirar. Você já vem aqui, ó, na assadeira e só empurrar devagar aqui que ela já solta aqui na assadeira. Vou mostrar aqui a espessura de meio centímetro, tá?
Não coloca muito grudado um no outro, deixa o espacinho. Não tem fermento, mas pode crescer um pouquinho. E vai colocando aqui. Tá? Como ela tá mais durinha, mais firminha, fica ótimo de trabalhar com ela. É muito fácil de cortar e de tirar do cortador para colocar ali na assadeira. Coloca mais um pouquinho aqui, que isso aqui ajuda bastante o trigo. Só colocar papel manteiga por cima e abrir a massa de novo. E vou fazendo isso até acabar a massa, tá? É bem simples de fazer, está vendo que é super fácil. É bem simples de trabalhar com essa massa. E ela está super cheirosa, com cheirinho de laranja. E quando você experimentar, você vai ver como é gostoso esse biscoito. Agora eu vou juntar esse restinho aqui com aquela outra metade da massa que está na geladeira e continuar abrindo aqui. Mas aqui já estão os biscoitos que eu fiz com a metade da receita. E agora eu vou levar no forno por mais ou menos 8, 10 minutos. Eu vou verificar lá quanto tempo vai dar no meu forno e eu te falo. E eu volto com os biscoitos assados. Bom, agora eu tô voltando aqui com os biscoitos todos assados. Levei a primeira leva pro forno e enquanto isso eu fui abrindo a outra metade da massa e colocando aqui, já deixando pronto para colocar no forno também. As duas fornadas levaram 8 minutos para ficar prontos os biscoitos, tá? O ponto certo do biscoito é quando ele dá uma leve dourada embaixo dele. E agora eles já estão bem frios. Então eu preciso esfriar totalmente, esperar esfriar totalmente o biscoito, para então tirá-lo daqui e colocar num pote que tem uma tampa que fique bem fechado. Tá? Então para soltar é bem facinho. É só soltar assim, ó. Tem uma leve douradinha aqui embaixo, olha em cima como que ficou. E vai colocando aqui. Então é só ir desenformando e colocando nesse pote. Então levou 8 minutos para assar, rendeu 35 biscoitos no tamanho de 4 centímetros. O cortador desse coração aqui é de 4 centímetros. Então deu 35 biscoitos. Daí é só ir tirando daqui, colocando no pote. E
deixar guardadinho aqui dentro do pote, em lugar seco, bem fechado, né, bem tampado, e colocar em lugares secos. A validade é de até 30 dias, tá? Então o biscoito, a validade dele é até 30 dias. Então rendeu 35, dá para fazer então bastante biscoitos com essa receita e fica uma delícia, um sabor de laranja. Além de ser saboroso, é muito cheiroso também, então dá vontade de comer. Na hora que você abre o pote, já vem aquele cheirinho de laranja, que é uma delícia, todos gostam. E você pode decorar com glacê real ou pasta americana, algum confeito, cobrir com chocolate, daí vai ficar ao seu gosto ou ao gosto do cliente que encomendar o seu biscoito. Mas faça, experimente, porque fica uma delícia, você vai amar essa receita. E eu espero muito que você goste. E até a próxima!